Bastou um beijo roubado sob a neve das Highlands para transformar uma viúva discreta na maior tentação que um duque escocês jurou nunca tocar. O vento gelado de Londres parecia levar embora os últimos pedaços de sua antiga vida enquanto Lady Eleanor Woodbridge entrava na carruagem. Ela não estava fugindo, não exatamente, mas sendo enviada para longe, para desaparecer nas terras distantes da Escócia. Aos 28 anos, viúva e com um coração pesado, Eleanor sentia que seu destino era ser esquecida. As lembranças de seu casamento infeliz eram como espinhos picando sua mente. A frieza do marido, as humilhações silenciosas, a sensação de ser uma sombra em sua própria casa. Ela havia aprendido, dolorosamente, que o desejo de uma mulher era algo sujo, vergonhoso e que era melhor ser invisível. A jornada foi longa, uma tortura solitária. Cada milha afastava-a mais do que conhecia, empurrando-a para um lugar onde a própria natureza parecia sussurrar segredos antigos. As paisagens inglesas deram lugar a montanhas escuras e picos rochosos, cobertos por uma névoa que abraçava a terra como um manto. As Highlands escocesas eram selvagens e bonitas, mas para Eleanor significavam apenas um isolamento ainda maior. O ar era mais fino, mais úmido, e o silêncio era profundo, quebrado apenas pelo vento uivante e o som dos cascos dos cavalos. Finalmente, depois de dias, o castelo de Dunrath surgiu na linha do horizonte. Não era um castelo alegre, mas uma fortaleza imponente, feita de pedra escura que parecia ter nascido dos próprios penhascos. Suas torres se erguiam contra um céu cinzento e janelas estreitas pareciam olhos vazios, observando a chegada da nova dama. A neblina que envolvia a base do castelo dava-lhe um ar misterioso, quase ameaçador. Era um lugar de poder, de velhos segredos, e Eleanor sentiu um aperto no peito. Ali, ela não seria apenas invisível, mas engolida por aquela grandiosidade. A carruagem parou no pátio de pedras frias. Antes que a porta fosse aberta, Eleanor levantou os olhos e o viu. De pé, perto de uma das torres, estava o duque Alistair MacRae. Ele era alto, imponente, com cabelos escuros como a noite, e um rosto sério que parecia esculpido na própria pedra. Seus olhos, mesmo à distância, pareciam fixos em algo distante, e ele exalava uma frieza que fez Eleanor tremer, não apenas do vento gelado. Ele parecia um rei em seu reino sombrio, e a visão dele, tão poderoso e intocável, só aumentou a apreensão de Eleanor. Ela estava agora sob a guarda de um homem que parecia tão distante e perigoso quanto as próprias montanhas. Eleanor sentia-se mais uma peça de mobília antiga naquele castelo imponente. Os criados a olhavam com uma curiosidade velada, e ela se esforçava para ser tão discreta quanto o prometido, uma sombra entre as paredes de pedra. A grandiosidade de Dunrath era esmagadora, e ela, acostumada à sua própria insignificância, sentia-se ainda menor ali, um ponto quase invisível no vasto salão principal, onde o fogo crepitava em lareiras gigantes, mas não dissipava o frio que sentia na alma. Os dias se arrastavam com uma lentidão que parecia pesar no ar úmido das Highlands. Então, o tempo mudou. Uma escuridão diferente desceu sobre o castelo. O vento começou a uivar com mais força, e as primeiras gotas de chuva se transformaram rapidamente em flocos grossos de neve. Em poucas horas, uma tempestade violenta tomou conta da paisagem. A neve caía sem parar, cobrindo os penhascos e as árvores, transformando o mundo lá fora em um mar branco e misterioso. Entediada e inquieta, sentindo que precisava de ar, mesmo que gelado, Eleanor decidiu dar uma pequena caminhada pelos jardins. Tinha ouvido dizer que eram labirínticos, mas pensou que uma volta rápida perto do castelo a ajudaria a clarear a mente. A neve já estava alta, e a neblina densa se misturava aos flocos que caíam, diminuindo a visibilidade a cada passo.
Ela se aventurou um pouco mais longe do que pretendia, buscando uma pequena fonte que havia visto de sua janela. Logo, as árvores cobertas de neve começaram a parecer todas iguais. O caminho que ela havia traçado desapareceu sob a camada branca e fofa. Um calafrio, que não era apenas do frio, subiu por sua espinha. Ela tentou voltar, mas cada curva parecia levá-la a um lugar ainda mais desconhecido. O pânico começou a apertar seu peito, uma sensação familiar de desamparo, de estar perdida e sem controle, exatamente como se sentira em seu casamento. Ela estava sozinha, no meio de uma nevasca, sem saber para onde ir. As lágrimas se misturavam aos flocos de neve em seu rosto. Foi então que uma figura surgiu da neblina, como um fantasma das Highlands, Alistair McRae. Ele parecia ter saído das próprias rochas, alto e escuro, com neve nos cabelos e nos ombros largos. Seu rosto sério, que ela já conhecia, estava tenso, e havia uma urgência inesperada em seus olhos quando ele a viu, tremendo de frio e medo. Ele não disse uma palavra, apenas a agarrou pelo braço com uma força que a surpreendeu, puxando-a para perto. O toque dele, firme e quente, foi um choque para seus sentidos entorpecidos. Ele a guiou rapidamente, quase a arrastando por entre as árvores, até um pequeno pavilhão de pedra que ela não havia notado antes, escondido pela neve e pela vegetação. Era um lugar isolado, com paredes grossas e uma lareira pequena, mas ainda apagada. Dentro do pavilhão, o vento parou de uivar, mas o frio ainda era cortante. Alistair fechou a porta pesada e o silêncio preencheu o espaço, quebrado apenas pela respiração ofegante de Eleanor. Ela estava azul de frio, os dentes batendo. Ele a observou por um segundo, seus olhos escuros fixos nela, uma intensidade que a fez prender a respiração. Então, sem aviso, ele a puxou para si novamente, mas desta vez a abraçou de verdade, seu corpo forte e duro contra o dela. Eleanor sentiu o calor dele invadir suas roupas molhadas, um calor que era ao mesmo tempo reconfortante e perigoso. Ela se sentiu pequena e frágil em seus braços, uma formiga diante de um gigante. A respiração dela ficou suspensa. Ele abaixou a cabeça. Seus olhos encontraram os dela. Aquele olhar intenso durou um segundo a mais do que o necessário, e Eleanor sentiu algo se acender dentro dela, um calor que não vinha apenas do contato físico. Ela viu um fogo nos olhos dele, uma faísca selvagem que a fez tremer, e então ele a beijou. Foi um beijo rápido, roubado, uma pressão firme de seus lábios frios contra os dela. Durou apenas um instante, mas para Eleanor pareceu uma eternidade. Uma eletricidade percorreu seu corpo, chocando-a até o âmago. Foi proibido, foi impulsivo, foi tudo o que ela havia aprendido a temer. Quando ele se afastou, seus olhos ainda fixos nos dela, a fachada de controle de Alistair parecia ter se quebrado por um segundo. Aquele beijo, tão curto e inesperado, havia mudado tudo. Ela sentiu que algo irreversível tinha acontecido, e o mundo nunca mais seria o mesmo. O ar entre eles estava pesado, mais denso que a névoa lá fora. O beijo havia acabado, mas a sensação dele ainda queimava nos lábios de Eleanor, uma brasa proibida. Alistair se afastou com um movimento rápido, o rosto antes tenso com uma emoção que ela não conseguiu identificar, voltando à sua expressão dura e fria. Era como se ele tivesse fechado uma porta de ferro bem na frente dela, escondendo o que havia acontecido. Eleanor sentiu o rosto queimar, não apenas do frio que ainda persistia, mas de uma vergonha súbita e intensa. O que era aquilo? Um duque a beijando, uma viúva esquecida em um pavilhão isolado. Seu coração batia forte, um ritmo descompassado de susto e algo mais, algo que ela não ousava nomear. Ela desviou o olhar, incapaz de encará-lo, e ele, por sua vez, parecia evitar os dela. Alistair pigarreou,
a voz grave e controlada, sem um traço daquele impulso que a havia beijado. Lady Eleanor, ele começou, e o nome dela soou formal demais depois do que acabara de acontecer. Você não deveria ter se aventurado sozinha no jardim, especialmente com a nevasca. É perigoso. Eleanor engoliu em seco, tentando encontrar sua voz. Eu me perdi. Perdoe-me, Duque. Ele assentiu, como se aquela explicação bastasse para cobrir o beijo. O que tinha acontecido não era para ser falado, não era para ser lembrado. Era para ser varrido para debaixo do tapete da formalidade e do silêncio. Sua família me pediu para cuidar de sua vinda para Dunrath. Alistair continuou, e suas palavras foram como um balde de água fria sobre a brasa que ainda queimava em Eleanor. Eles desejavam um lugar tranquilo para você, se adaptar após seu casamento. Eleanor piscou. Sua família? Ela havia sido enviada para desaparecer, não para ser cuidada. A ideia de que sua própria família teria pedido ao Duque para trazê-la era estranha. Não se encaixava com a frieza com que a haviam despachado de Londres. Uma semente de dúvida foi plantada em seu coração, pequena e quase imperceptível. Mas ali. No entanto, ela estava tão abalada pelo beijo, por sua própria reação a ele, que apenas aceitou a explicação. Era mais fácil acreditar que havia uma razão lógica para estar ali do que enfrentar a verdade incômoda do que havia acabado de acontecer. Eu entendo, ela murmurou, sentindo-se pequena e tola. Alistair abriu a porta do pavilhão, permitindo que o vento gelado entrasse novamente, quebrando o clima íntimo que se formara. Volte para o castelo. Os criados estão preocupados. Eleanor obedeceu, quase tropeçando na neve. Ele a seguiu de perto, mas sem o toque firme de antes. Enquanto caminhavam em silêncio de volta ao castelo, Eleanor sentia o peso do beijo. Não era apenas a vergonha do que tinha sido feito, mas o medo do que ele tinha despertado nela. Aquele calor proibido que se acendeu quando os lábios dele tocaram os dela. Um desejo que ela havia aprendido a enterrar, a considerar vergonhoso. Ela havia nascido para ser invisível, para não sentir nada, para não desejar nada. E agora, em um instante, Alistair McRae, com um simples beijo roubado, havia quebrado essa regra. Ela sentia que esse prazer, essa faísca de vida que ele acendeu, poderia destruí-la de vez. Ser invisível era seguro. Ser desejada, e pior, desejar de volta, era um perigo que ela não sabia como enfrentar. Ao chegar ao castelo, Alistair simplesmente a deixou na entrada e desapareceu por um corredor lateral, sem uma palavra a mais, sem um olhar. Era como se o incidente no pavilhão nunca tivesse acontecido. Mas Eleanor sabia. Aquele beijo, um segredo silencioso, havia mudado algo dentro dela. E por mais que ela tentasse, não conseguia apagar a sensação dos lábios dele nos seus, ou o fogo em seus olhos escuros. Ele agia como se nada tivesse sido quebrado, mas dentro de Eleanor tudo estava em pedaços. Eleanor tentou se encaixar na nova vida. A rotina como dama de companhia da duquesa-mãe, a senhora de Alistair, era cheia de tarefas que ela conhecia bem. Ler cartas, organizar bordados, acompanhar a duquesa em seus passeios curtos pelos corredores aquecidos do castelo. Eleanor buscou naquilo um refúgio, uma maneira de se perder na segurança do dia a dia, de ser invisível novamente. Ela se esforçava para ser uma sombra silenciosa, para que ninguém notasse a viúva que havia chegado de Londres. Mas era difícil. O beijo no pavilhão de pedra havia deixado uma marca, uma sensação estranha, uma espécie de eletricidade latente sob sua pele que a fazia se sentir perigosamente viva. E pior, a presença do duque Alistair McRae no castelo era uma força que ela não conseguia ignorar. Ele mantinha a distância como um lorde imponente e ocupado.
Seus dias eram preenchidos com os assuntos do castelo e das terras, e Eleanor raramente o via de perto. Mas mesmo assim, ela o sentia. Uma presença forte, quase pesada, que preenchia os salões e corredores. Quando ele passava, o ar parecia rarear e Eleanor sentia seu coração dar um pulo silencioso. Alistair, por sua vez, observava Eleanor. Não de forma óbvia, mas com olhares rápidos, quase furtivos, que ela sentia mesmo quando ele estava de costas. Ele a via sentada perto da lareira, a luz suave do fogo realçando os cachos soltos de seu cabelo castanho, o perfil delicado, enquanto lia para a mãe dele. E cada vez que seus olhos se cruzavam, mesmo que por um instante, Eleanor sentia uma corrente de ar frio e quente ao mesmo tempo. Havia algo naqueles olhos escuros que a prendia, uma pergunta silenciosa, uma intensidade que ela não conseguia decifrar. Ele se forçava a manter a distância, a esconder a verdade do que sentira ao beijá-la. Alistair lembrava-se dos rumores, das palavras duras, do medo de sua própria intensidade. Ele era perigoso, dizia a si mesmo, perigoso demais para uma mulher delicada como Eleanor. Uma viúva que já havia sofrido tanto. Seu controle rígido era a única coisa que o mantinha em linha, que o impedia de repetir o passado. Ele precisava ser frio, inatingível, mas a cada olhar para ela, a cada vez que a via com aquele ar de quietude e uma tristeza tão familiar, seu controle se tornava uma corda esticada, prestes a se romper. Houve um dia em que Eleanor estava descendo a grande escadaria com um livro nos braços e Alistair subia. Eles se encontraram no meio dos degraus. Não havia espaço suficiente para passarem sem se tocarem. Eleanor parou, o ar preso nos pulmões. Ele parou também, alto e poderoso acima dela. Por um segundo, eles ficaram ali, os olhos fixos. O cheiro dele, fumaça de lareira, pinho e algo mais. Algo só dele envolveu-a. Ela sentiu a respiração acelerar, uma vertigem leve. Ele moveu-se primeiro, virando o corpo para o lado, permitindo que ela passasse. Enquanto Eleanor descia, a mão dele roçou de leve a dela, que segurava o livro. Foi um toque rápido, quase imperceptível, mas pareceu incendiar sua pele. Um choque elétrico que a fez prender a respiração. Ela sentiu a nuca formigar. Ele desceu os olhos para a mão dela e Eleanor sentiu o calor do olhar dele. Ela continuou descendo, o coração batendo forte contra as costelas, os dedos formigando. Alistair não disse nada, apenas continuou seu caminho, a fachada de indiferença intacta. Mas Eleanor sabia. Aquele toque, aquele olhar, a tensão silenciosa entre eles. Era mais do que formalidade. Era uma promessa perigosa de algo que ela não sabia se podia ou queria enfrentar. Ela buscava a invisibilidade, mas sentia-se mais visível do que nunca, especialmente sob os olhos sombrios do Duque. E a cada dia que passava, a atração proibida parecia crescer, uma flor escura e teimosa, nascida sob a neve das Highlands, ameaçando florescer e expor seus sentimentos mais profundos. Eleanor caminhava pelos corredores do castelo de Dunrath, o coração batendo um pouco mais forte que o normal. A duquesa-mãe a havia encarregado de buscar um registro antigo no escritório particular do duque, um lugar onde Eleanor nunca havia entrado. Era o santuário de Alistair, um espaço que, ela imaginava, seria tão austero e imponente quanto ele mesmo. Ao chegar à porta pesada de carvalho, ela hesitou, bateu de leve e a voz profunda de Alistair a convidou a entrar. O escritório era exatamente como ela previra. Estantes altas, repletas de livros, uma lareira acesa que crepitava abaixo e uma grande mesa de madeira escura no centro, coberta de papéis e mapas. Alistair estava de pé ao lado da mesa, examinando um pergaminho. A luz do fogo realçava o corte de seu rosto, as sombras dançando em seus cabelos escuros. Ele levantou os olhos quando ela entrou.
e o olhar dele a atingiu como um golpe silencioso. Lady Eleanor, ele disse, a voz sem emoção. Em que posso ajudá-la? Eleanor sentiu o rubor subir ao rosto. A duquesa-mãe me pediu para buscar o registro de terras de 1788, Duque. Ela o mencionou como estando. Bem aqui. Ela apontou para uma seção das estantes, um pouco incerta. Alistair assentiu, mas não se moveu. Seus olhos, no entanto, não a deixaram. Ele a observou enquanto ela se aproximava das estantes, sentindo-se pequena e desajeitada sob seu escrutínio. O ar no escritório parecia mais denso, carregado de uma tensão que vinha dele, mas que ela sentia dentro de si. Ela encontrou a seção e começou a procurar o livro pesado. O registro estava na prateleira mais alta, quase fora de seu alcance. Eleanor esticou-se, seus dedos roçando a lombada do livro, mas não conseguiu puxá-lo. Um suspiro frustrado escapou de seus lábios. Então, Alistair se moveu. Ele estava atrás dela antes que ela pudesse reagir. O cheiro dele, tabaco suave, pinho e a fragrância inconfundível de sua pele envolveu-a. Ele era tão alto que seu corpo forte e largo parecia abraçá-la por trás, mesmo que não a tocasse. Eleanor prendeu a respiração, o coração batendo descompassadamente contra as costelas. Ela sentiu o calor dele irradiar, um calor que era perigoso e tentador. A mão dele estendeu-se sobre a cabeça dela, o braço forte passando perto de seu rosto. Eleanor sentiu o ar se mover com o gesto dele, e por um segundo, a ponta de seus dedos roçou o ombro dela enquanto ele pegava o livro com facilidade. Foi um toque mínimo, mas parecia incendiar sua pele, enviando um choque elétrico por todo o seu corpo. Ele se afastou, e Eleanor girou para encará-lo, o rosto ainda mais quente. Ele segurava o registro pesado, seus olhos escuros fixos nos dela, mas com uma intensidade diferente, quase uma luta interna. Aquele controle rígido que ele sempre mostrava parecia vacilar. "Aqui está!" Ele disse a voz mais baixa, quase um murmúrio. Ele a entregou o livro, e os dedos dele se roçaram novamente, um toque breve que durou um segundo a mais. Eleanor sentiu a pulsação em seus pulsos acelerar. Ela viu um tremor quase imperceptível na mão forte dele, um sinal de que ele estava lutando contra algo. Eleanor aceitou o livro, a madeira fria contra sua pele queimando. Ela sentia o poder dele, não apenas de sua posição, mas de sua presença, de sua atração. Era um poder que a puxava e a assustava ao mesmo tempo. Aquele beijo, aquele toque, haviam acordado algo nela que ela pensava estar morto, enterrado sob anos de desilusão. Ela se sentia perigosamente viva. Mas essa vida nova, essa faísca de desejo a aterrorizava. Sua mente ecoava as lições de seu passado. O desejo feminino era vergonhoso, algo que só trazia dor e humilhação. Se ela cedesse a isso, se ela ousasse querer de novo, ela se destruiria. A crença de que nasceu para ser invisível era sua armadura. E agora, Alistair, com seu olhar intenso e seus toques acidentais, estava quebrando essa armadura, peça por peça. Ele, por sua vez, parecia lutar com seus próprios demônios. Eleanor podia ver a tensão em sua mandíbula, a forma como ele controlava a respiração. Era como se ele estivesse à beira de um precipício, lutando para não cair. Ela sentia que ele estava se lembrando de seu próprio passado, dos rumores sobre sua antiga noiva, do medo de sua própria intensidade. Ele se convenceu de que era perigoso, e agora ela sentia que ele havia como outro potencial de dor, outro fracasso em seu controle. Ele se virou abruptamente, voltando para sua mesa, terminando o momento. "Por favor, diga à minha mãe que providenciarei o que for necessário." A voz dele era novamente fria, distante, mas Eleanor sabia. Aquele encontro, tão breve e aparentemente trivial, havia quebrado mais uma barreira. O desejo era uma força poderosa, e ambos estavam presos em sua teia. Ela sentia o perigo, a chama que ameaçava consumi-la, mas também sentia uma atração irresistível por aquela mesma chama.
O medo era real, mas a vida que ele despertava nela era ainda mais forte, e isso a aterrorizava mais do que tudo. Ela não sabia quanto tempo mais conseguiria fingir que era apenas uma sombra. Eleanor estava sentada perto da lareira menor, na sala de costura. Os dedos dela trabalhavam com agilidade, consertando um pedaço de renda fina, um dos muitos afazeres que preenchiam seus dias como dama de companhia. O fogo crepitava suavemente, e o calor era bem-vindo contra o frio teimoso das pedras do castelo. Mas por mais que seus dedos estivessem ocupados, sua mente não encontrava descanso. As memórias de seu casamento com Lord Woodbridge eram como fantasmas, assombrando-a nos momentos de silêncio. Ela se lembrava do dia do casamento não como um dia de alegria, mas de dever. Vestida de branco, com o coração cheio de uma esperança inocente, ela havia caminhado até o altar. Mas a esperança havia morrido rápido. Seu marido era um homem bom, à sua maneira, mas era frio, distante. As noites de núpcias, os toques obrigatórios, eram momentos de humilhação silenciosa. Ele a via como um vaso, uma obrigação, nunca como uma mulher. Seus beijos eram secos, seus abraços apressados. Eleanor aprendeu rápido que seu corpo não era dela para sentir prazer, mas para cumprir um papel. E o pior, ela não sentia nada, nenhuma chama, nenhuma faísca. Isso a fez acreditar que havia algo errado com ela. As senhoras de sua família sempre sussurravam sobre o recato, sobre como uma mulher de bem não deveria ter desejos ou paixões. Que isso era coisa de mulher perdida, algo sujo e vergonhoso. E Eleanor, não sentindo nada, pensou que talvez fosse melhor assim. Ela se convenceu de que era seu destino ser assim. Quieta, sem paixão, invisível. Seus próprios desejos, se é que existiam, foram enterrados tão fundo que ela quase esqueceu que um dia puderam existir. Ela se tornou uma sombra em sua própria casa. Não reclamava, não pedia. Aprendia a arte de não ser notada, de não ter voz, de não ter sentimentos. Era mais seguro assim. Se ela não desejava, não poderia ser rejeitada. Se não mostrava, não poderia ser humilhada. A invisibilidade era sua armadura contra a dor. Mas então, Alistair McRae havia aparecido. E com ele aquele beijo na neve, aquele toque elétrico na escadaria, aquele olhar intenso no escritório. Em um instante, ele havia despertado algo que ela pensava estar morto e enterrado. Uma faísca. Um calor que era ao mesmo tempo assustador e irresistível. O desejo, que ela havia aprendido a ver como algo sujo e vergonhoso, estava lá, queimando baixo, mas presente. E isso a aterrorizava mais do que qualquer coisa. Ela sentia que se cedesse a essa chama, se ela ousasse querer de novo, se atrevesse a sentir prazer, ela se destruiria. Tudo o que ela havia construído para se proteger, a invisibilidade, a quietude, a ausência de sentimentos, poderia ruir. Ela sentia que estava à beira de um precipício, e Alistair, sem saber, a empurrava gentilmente para a beira. O Duque era um homem de poder, de fogo, e ela sentia que perto dele, sua armadura de invisibilidade era frágil como vidro. Ele a via de uma maneira que ninguém jamais havia visto, e isso era perigoso. Muito perigoso. Ela se sentia como uma flor delicada em meio a uma tempestade, prestes a ser arrancada de suas raízes. O passado a prendia, amarrando seus sentimentos com correntes invisíveis, e Alistair, com um olhar, um toque, estava ameaçando quebrá-las. A ideia de ser livre para desejar, para sentir, era um terror que a sufocava. Eleanor estava na cozinha, ajudando Agnes, uma das cozinheiras mais antigas do castelo, a preparar alguns biscoitos que a duquesa-mãe apreciava. As mãos de Agnes eram ágeis, e a mulher, com seus cabelos grisalhos presos num coque, tinha um ar acolhedor. Eleanor gostava de passar um tempo ali, longe da formalidade dos salões, sentindo o calor do forno e o cheiro de canela.
Enquanto Eleanor polvilhava açúcar nos biscoitos, Agnes suspirou. É bom ver um pouco de alegria aqui. Lady Eleanor, este castelo tem suas sombras. Eleanor ergueu uma sobrancelha curiosa. Sombras, Agnes. A mulher hesitou por um momento e olhando em volta, como se temesse ser ouvida. Ah, sim. O Duque Alistair é um bom homem, mas carrega um peso grande. Um peso do passado, sabe? Ela abaixou a voz, quase um sussurro. Houve um tempo em que este castelo estava cheio de planos para um casamento. Um noivado. O coração de Eleanor deu um salto silencioso. Ela se lembrou dos rumores que havia ouvido em Londres, sussurros sobre o duque ser perigoso para as mulheres. Ela a incentivou a continuar com um olhar. Lady Moira era o nome dela. Agnes prosseguiu, a voz cheia de tristeza. Uma moça linda, cheia de vida. O duque, naquela época, era diferente. Mais jovem, claro, mas com um fogo que agora ele esconde tão bem. Eles estavam noivos, tudo pronto. Mas então... Ela parou, limpando as mãos no avental. Eleanor sentiu a garganta seca. O que aconteceu, Agnes? Agnes se inclinou um pouco mais. Dizem que o duque a rejeitou publicamente. Ninguém sabe ao certo o porquê, mas foi um escândalo. Ela ficou tão... desfeita. E depois, pouco tempo depois, ela morreu. Uma doença rápida, disseram, mas muitos aqui acreditam que foi de coração partido, que a rejeição dele a matou, de certa forma. A informação atingiu Eleanor como um golpe. O duque, que a havia beijado com tanta intensidade, que a observava com aquele olhar penetrante, era o mesmo homem que havia quebrado o coração de uma mulher a ponto de, talvez, causar sua morte. Ele nunca mais foi o mesmo. Agnes concluiu balançando a cabeça. Ficou frio, distante. Dizem que ele teme ferir qualquer mulher que se aproxime, que ele se convenceu de que é perigoso demais, intenso demais, que seu coração é como estas montanhas, feito de pedra. Por isso ele se fecha tanto, por isso é tão rígido, para não repetir o passado. Eleanor sentiu um calafrio, mas não era do frio da cozinha. Era uma mistura estranha de medo e uma compreensão dolorosa. As palavras de Agnes pintavam um quadro sombrio, mas que de repente fazia sentido. A frieza de Alistair, sua relutância em se aproximar, o controle rígido que ele exercia sobre si mesmo. Não era apenas arrogância, mas uma armadura construída sobre a culpa e o medo de ferir novamente. Eleanor pensou no beijo na neve, na eletricidade que sentira, na forma como ele a olhava. Aquela intensidade, aquele fogo que Agnes mencionou, ainda estava ali, escondido sob a superfície, mas palpável. E se ela, como Lady Moira, se permitisse ser atraída por aquele fogo? E se ele a ferisse? O passado dela já a havia ensinado sobre a dor da humilhação e da rejeição. A história de Lady Moira era um aviso gritante. O desejo que Alistair havia despertado nela, aquele que ela tentava desesperadamente enterrar, agora parecia ainda mais perigoso. Se ele era capaz de quebrar uma mulher a ponto de ela morrer, o que faria com o coração já frágil de Eleanor? A quietude, a invisibilidade que ela buscava pareciam agora a única salvação. Agnes, percebendo o silêncio de Eleanor, tocou seu braço gentilmente. Não se preocupe, minha querida. Ele é um bom homem apesar de tudo. Só machucado. Eleanor apenas assentiu, as palavras presas na garganta. Machucado, mas a ferida dele parecia capaz de ferir outros. Ela se sentia dividida. Uma parte dela sentia uma pontada de pena pelo homem que se condenou ao isolamento. Mas a outra parte, a parte que tremia sob o olhar dele, que se acendia com seu toque, estava aterrorizada. A atração que sentia por Alistair parecia agora uma tentação proibida, um caminho para a própria destruição. O duque era um mistério, sim,
mas um mistério perigoso, carregado de dor e de promessas de um coração partido. E Eleanor sentiu que, para se proteger, precisava se afastar dele mais do que nunca. Eleanor tentava se manter ocupada, seguindo a rotina do castelo como um lençol que se ajusta a uma forma. Os dias tinham o ritmo calmo e pesado das Highlands, e ela se dedicava às suas tarefas como dama de companhia da duquesa-mãe. A leitura de livros, a organização de papéis e as conversas amenas com a senhora mais velha eram um refúgio, um lugar onde ela podia ser apenas a viúva discreta que todos esperavam. Mas, apesar de todo o esforço, os pensamentos sobre Alistair McRae eram teimosos. Eles surgiam como a neblina que cobria os penhascos, inesperados e envolventes. A lembrança do beijo, dos olhares intensos, daquele calor perigoso que ele acendia nela, permanecia. Ela tentava empurrá-los para longe, mas eles voltavam como um eco silencioso em seu peito. A ideia de que ele, o duque frio e marcado, pudesse sentir algo por ela era tão assustadora quanto tentadora. Certa manhã, enquanto Eleanor organizava as correspondências que haviam chegado com o mensageiro da semana, ela encontrou uma carta endereçada a ela. A caligrafia na frente era familiar, rígida e formal, e um calafrio percorreu sua espinha antes mesmo de abrir. Era de Londres, era de Lord Frederick Harlow, seu cunhado. O coração de Eleanor apertou. Aquele nome trazia de volta as memórias de seu casamento, da casa de seu falecido marido, do controle sufocante que a família dele exercia. Ela abriu o envelope com dedos hesitantes, sentindo o peso daquele papel em suas mãos. A carta era formal, mas o tom de Frederick era inconfundível. Ele começava perguntando sobre sua adaptação às Highlands, usando palavras que pareciam mais uma vigilância disfarçada de preocupação. Ele queria saber se ela estava confortável em Dunrath, se o duque a estava tratando com a devida consideração. Cada pergunta era como um pequeno gancho, puxando-a de volta para a influência dele. Então, a carta tocou em suas obrigações familiares. Ele lembrou Eleanor de que, embora estivesse longe, ela ainda era uma Woodbridge por casamento, e que sua conduta refletia na honra da família dele. Havia uma menção sutil, quase uma advertência, sobre a importância de manter a discrição e a decência, especialmente em um lugar tão selvagem como as Highlands. Era como se ele estivesse dizendo: estamos de olho em você, não se esqueça de quem você é e de onde veio. Eleanor sentiu o sangue gelar. A carta era uma ameaça sutil, mas clara. Frederick não queria que ela encontrasse paz, muito menos que recuperasse qualquer poder ou independência. A ideia de que ela pudesse se casar novamente, de que pudesse ter uma vida própria longe da sombra dos Harlow, era algo que ele não suportaria. Ele a queria presa, controlada, uma viúva eterna que não pudesse ameaçar sua posição ou a herança que ele cobiçava. As palavras dele reforçaram a velha crença de Eleanor. Ela era uma propriedade, não uma pessoa com desejos próprios. A carta era um lembrete cruel de que seu passado não a soltaria, mesmo nas terras distantes da Escócia. Ela podia sentir o peso da vigilância de sua antiga família, as correntes invisíveis que a amarravam a uma vida de submissão e invisibilidade. Essa ameaça, vinda de tão longe, colidia violentamente com os sentimentos confusos que Alistair havia despertado. O desejo por uma segunda chance, por uma vida onde ela pudesse ser vista e sentida, parecia ainda mais perigoso agora. Se ela ousasse sonhar com a liberdade, com o amor que Alistair, com um único beijo, lá havia feito sentir que era possível, ela não estaria apenas desafiando a si mesma, mas também a Lord Frederick Harlow e a tudo o que ele representava. Eleanor amassou a carta levemente, o papel rangendo em seus dedos. Ela sentiu um tremor. Seu mundo, que já estava de cabeça para baixo por causa do duque, agora parecia ainda mais instável.
O perigo não vinha apenas da intensidade de Alistair, mas também da sombra implacável de seu passado, personificada em Frederick. Ela estava entre a espada e a parede, e a cada dia que passava, o caminho da invisibilidade parecia menos uma escolha e mais uma armadilha. Eleanor estava em um dos salões menos usados do castelo, organizando algumas caixas de papéis antigos que a duquesa-mãe havia pedido para serem revisados. Era um trabalho tedioso, mas ela gostava do silêncio e da oportunidade de estar sozinha com seus pensamentos. O cheiro de papel velho e poeira preenchia o ar, e a luz fraca de uma janela alta mal iluminava o canto onde ela estava. Em meio a um monte de rascunhos descartados e cartas não enviadas, que pareciam ter sido jogados ali sem muita ordem, a mão de Eleanor roçou um pedaço de papel mais firme. Era um pequeno memorando, escrito com a letra forte e decidida que ela já reconhecia como a de Alistair McRae. O coração de Eleanor deu um salto. Ela sabia que não deveria ler, que aquilo era particular do duque, mas a curiosidade e uma pontada de desconfiança a impulsionaram. Ela desdobrou o papel com cuidado. Era uma nota curta, provavelmente um lembrete ou instrução. E ali, em poucas linhas, estavam as palavras que fizeram o ar faltar em seus pulmões. Confirmar a chegada da Lady Eleanor Woodbridge. Providenciar transporte discreto de Londres para Dunrath, conforme solicitado. Não havia menção à sua família. Apenas conforme solicitado. Solicitado por quem? Ela sabia a resposta. Solicitado por ele. O papel escorregou de seus dedos, caindo de volta entre os outros rascunhos. Eleanor sentiu-se tonta. As palavras de Alistair no pavilhão de pedra, dizendo que sua família havia pedido sua vinda, ecoaram em sua mente. Ele havia mentido. Não era sua família que a havia mandado para as Highlands para se adaptar. Era ele. Ele havia pedido por ela. Uma onda de traição e confusão a atingiu. Por que ele faria isso? Por que mentiria? A semente de dúvida que havia sido plantada no dia do beijo agora florescia em uma árvore retorcida de desconfiança. Ela questionou tudo. Sua própria sanidade, os motivos dele, a razão pela qual estava ali. Seria ela uma marionete, enviada a um lugar distante por capricho de um duque que mal conhecia? A ideia era humilhante, quase tão dolorosa quanto as lembranças de seu casamento. Com o papel amassado na mão, Eleanor procurou Alistair. Ela o encontrou no grande salão, de pé perto da lareira, conversando com um dos capatazes do castelo. Ele parecia imponente, a imagem perfeita do lorde escocês, com o rosto sério e a postura controlada. A visão dele, tão calmo e inabalável, acendeu uma raiva fria dentro dela. Eleanor esperou que o capataz se afastasse. Quando os dois ficaram sozinhos, ela se aproximou, o papel em sua mão apertado com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Alistair anotou, e seus olhos escuros, antes pensativos, pousaram nela. Havia uma intensidade familiar em seu olhar, mas Eleanor não viu mais fascínio, apenas uma sombra de algo oculto. Duque Alistair, ela começou. Sua voz era um pouco mais alta do que o normal, e Eleanor a sentiu tremer. Podemos conversar por um momento? Ele assentiu, a sobrancelha levemente erguida. Claro, Lady Eleanor. Há algo errado? Eleanor não perdeu tempo. Ela estendeu o papel para ele. Eu encontrei isto, no salão de documentos antigos. Parece ser de sua autoria. Alistair pegou o papel. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente. O rosto dele não mudou, mas Eleanor viu um endurecimento quase imperceptível em sua mandíbula. O controle que ele exercia sobre suas emoções era assustador. Isso é apenas um memorando, ele disse, a voz baixa e firme, sem um pingo de emoção. Um memorando que diz que você providenciou minha vinda para Dunrath, Eleanor rebateu, sentindo uma onda de coragem misturada com o medo. Quando você me disse que foi minha família que pediu, por que a mentira, Duque?
Alistair a encarou, seus olhos escuros como a noite. Ele não desviou o olhar, mas não havia calor neles, apenas uma barreira impenetrável. A dinâmica de poder era clara. Ele era o duque, o senhor daquelas terras, e ela apenas uma viúva em seu castelo. Mas Eleanor não cedeu. Minha senhora, há certas coisas que são feitas para proteger a reputação de todos os envolvidos, ele respondeu, as palavras medidas, como se estivesse escolhendo cada uma com cuidado. Sua família desejava discrição. Eu apenas agi para assegurar que seus desejos fossem atendidos da melhor forma possível. Meus desejos, Duque? Eleanor sentiu uma amargura subir a garganta. Ou os seus, ou os de minha família, que me enviou para o exílio como se eu fosse um fardo. Ela sentiu a respiração ficar suspensa, seu peito apertado. Por que eu estaria aqui se não fosse por sua intervenção, Alistair? O que você queria comigo? O nome dele, dito com tamanha emoção, pareceu surpreendê-lo por um instante. Um músculo em sua mandíbula pulsou e seus olhos se fixaram nela com uma intensidade que a fez tremer, uma mistura de desafio e algo que parecia culpa. Eu vi você em Londres, ele confessou, a voz quase um sussurro, tão baixo que Eleanor quase não ouviu acima do crepitar da lareira. Sua quietude, sua dignidade. Eu senti que Dunrath poderia ser um refúgio para você, um lugar onde você encontraria paz. Ele tentou fazer parecer uma gentileza, mas para Eleanor soava como mais uma camada de sua mentira, uma desculpa, um refúgio. Ele a havia beijado, a havia observado, a havia feito sentir coisas que a aterrorizavam. E agora ele agia como se tudo fosse um ato de caridade. Paz? Ela repetiu, a voz embargada. Você me beijou, Duque. Você me fez sentir coisas que eu pensava estarem mortas. E agora você diz que me trouxe aqui para que eu encontrasse paz? As palavras saíram quase como um grito abafado. Eu me sinto traída. Eu me sinto uma tola por ter acreditado em você, por um instante que fosse. Estou aqui por sua causa, por seus motivos, e você mente para mim. Alistair deu um passo à frente, e Eleanor recuou instintivamente. A proximidade dele era sufocante. Não houve intenção de traição, Eleanor, ele disse, seu olhar penetrante fixo no dela. Eu só queria protegê-la. Proteger-me de quê? Ela perguntou, a voz quebrada. De quem eu sou? Do que eu sinto? Ou de você, Duque? Eu não sei mais em que acreditar. Eu não sei mais em quem confiar. Ele a observou por um longo momento. Seus próprios sentimentos parecendo em conflito sob a fachada de controle. Mas ele não ofereceu mais explicações. Não pediu desculpas claras. Apenas manteve seu olhar intenso. E Eleanor sentiu o peso da desconfiança, esmagando qualquer faísca de esperança que pudesse ter existido. Ele havia mentido, e aquela mentira, combinada com o beijo proibido, agora pairava entre eles como uma muralha invisível, mais forte que as pedras do castelo. Ela se sentia sozinha, mais uma vez, perdida em um mar de incertezas. A mentira de Alistair pairava entre eles como a névoa mais densa das Highlands, fria e inescapável. Eleanor sentia-se traída, sua confiança estilhaçada e cada vez que o via, o ressentimento se misturava àquela atração perigosa que ele havia despertado. Ela tentava se manter distante, mas o castelo era grande e, ainda assim, pequeno demais para evitar completamente a presença imponente do duque. A duquesa-mãe, uma senhora de saúde frágil, era o único elo que os ligava de forma aceitável. Eleanor se dedicava a ela com fervor, buscando na rotina um escudo contra a confusão de seus próprios sentimentos. Mas o destino, ou talvez as próprias Highlands, tinha outros planos. Uma noite, o castelo foi pego de surpresa. A duquesa-mãe, que já se sentia indisposta há alguns dias, teve uma piora repentina. Uma febre alta a dominou e sua respiração ficou pesada e arrastada. Eleanor, que estava em seus aposentos,
Foi a primeira a notar a gravidade da situação. O pânico gelado que sentira nos jardins voltou, mas desta vez ela precisava ser forte. Ela chamou os criados e, em poucos minutos, o quarto da duquesa-mãe se transformou em um lugar de urgência silenciosa. O médico do castelo foi chamado às pressas e logo Alistair McRae estava lá. Ele entrou no quarto com sua costumeira gravidade, mas Eleanor viu a linha tensa de sua mandíbula, a preocupação em seus olhos escuros. A máscara de controle parecia um pouco mais fina agora, rachada pela ansiedade por sua mãe. Ele se aproximou da cama, observando a figura pálida e febril, com uma intensidade que Eleanor reconheceu. Era a mesma intensidade que ele dirigia a ela, mas agora tingida de medo. Alistair se virou para Eleanor, a voz baixa e rouca. "O que o médico disse, Lady Eleanor?" Eleanor sentiu um arrepio. Era a primeira vez que ele falava com ela sem a barreira da formalidade desde a discussão sobre a carta. A urgência na voz dele era clara. Ele acredita que é uma febre passageira mais forte. Pediu que a mantivéssemos fresca e a fizéssemos beber líquidos. Disse que a noite será longa. Alistair assentiu, seus olhos fixos na mãe. "Eu ficarei com ela." "Eu também," Eleanor disse sem hesitar. "Estou acostumada a cuidar dela. E já que o médico disse que a noite será longa, talvez devêssemos nos revezar." Ele a olhou e por um instante Eleanor viu uma mistura de surpresa e algo que se assemelhava a alívio. Mas ele não disse nada. Apenas voltou o olhar para a mãe. E assim começou a noite. O quarto da duquesa-mãe era um santuário de silêncio e sussurros. A lareira crepitava suavemente, lançando sombras dançantes nas paredes. O cheiro de ervas e medicamentos misturava-se ao ar pesado. Eleanor e Alistair se revezavam, aplicando compressas frias na testa da duquesa, oferecendo-lhe água com uma colher. Houve momentos em que eles estavam lado a lado, curvados sobre a cama, suas cabeças tão próximas que Eleanor podia sentir o calor de Alistair, o cheiro limpo de sua pele. Cada toque acidental de suas mãos, ao pegar uma toalha ou uma xícara, parecia um choque elétrico. A tensão romântica, que ela tentara ignorar, voltava com força, misturada agora à tensão da preocupação. Eleanor observava Alistair. Ele era um homem de poder, mas ali ele era apenas um filho preocupado. Ela viu a ternura em seus movimentos, a paciência em sua espera. Ele não era apenas o duque frio, mas alguém capaz de um profundo afeto. Isso abalou a imagem que ela havia construído dele, a imagem do homem que a havia enganado e quebrado o coração de outra mulher. Quando o médico voltou pela manhã, a febre da duquesa-mãe havia baixado um pouco e ela dormia de forma mais tranquila. O alívio no rosto de Alistair foi palpável. Ele se sentou em uma cadeira, o corpo pesado, o cansaço marcando seu rosto. Eleanor, sentindo-se exausta, mas grata, sentou-se na cadeira oposta. O silêncio entre eles não era mais de ressentimento, mas de uma compreensão compartilhada, de uma dependência silenciosa que havia se formado naquelas longas horas. Eles haviam enfrentado a fragilidade da vida juntos, e em meio à vulnerabilidade da duquesa-mãe, suas próprias defesas haviam caído. Alistair a olhou, seus olhos escuros agora um pouco mais suaves. "Obrigado, Lady Eleanor," ele disse, a voz rouca pelo cansaço. Eu não sei o que teria feito sem você." Eleanor sentiu um calor no peito. As palavras dele não eram apenas gratidão, mas um reconhecimento, uma admissão de que ele a precisava. A mentira ainda estava ali, mas por aquelas horas ela havia sido esquecida. Eles eram apenas dois seres humanos, unidos pela preocupação e pela esperança. E naquele momento de cansaço e vulnerabilidade, Eleanor sentiu que pela primeira vez ela não era uma sombra. Ela era essencial, e isso era um perigo ainda maior. A febre da duquesa-mãe havia cedido com a manhã, deixando-a em um sono tranquilo e reparador.
Eleanor e Alistair, exaustos, ainda permaneciam no quarto. O silêncio preenchido apenas pelo crepitar da lareira e a respiração suave da senhora. O sol fraco tentava furar a neblina lá fora, lançando uma luz pálida pelas janelas. Alistair estava sentado na poltrona ao lado da cama, o corpo inclinado, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos unidas. O rosto dele, geralmente tão sério e inabalável, mostrava as marcas do cansaço e da preocupação. A barba rala marcava sua mandíbula e os olhos, embora ainda intensos, pareciam mais profundos, quase vulneráveis. Eleanor, sentada um pouco afastada, observava-o em silêncio. A figura imponente do duque havia desaparecido, substituída por um homem que havia passado a noite em vigília, assombrado pelo medo de perder sua mãe. Ele ergueu a cabeça e seus olhos encontraram os de Eleanor. Não havia mais a barreira da raiva ou da desconfiança entre eles. Apenas uma compreensão silenciosa, nascida daquela noite compartilhada de angústia. Ela é a única família que me resta, ele disse, a voz baixa e rouca, um sussurro que parecia carregar o peso de anos de solidão. Depois que meu pai se foi, ela é tudo. Eleanor sentiu uma pontada de pena, um sentimento novo e estranho em relação a ele. Ela sabia o que era perder a família, o que era carregar o peso da solidão. Ela é uma mulher forte, Duque, ela respondeu, sua voz suave, mas firme. Ela vai se recuperar. Alistair assentiu lentamente, seus olhos ainda fixos nela. Sua calma, sua habilidade. Você foi essencial esta noite, Lady Eleanor. As palavras dele não eram apenas gratidão, mas um reconhecimento genuíno, algo que a fez sentir um calor inesperado no peito. Muitas damas teriam se desesperado, mas você foi como uma rocha. Eleanor sentiu o rosto corar levemente. Elogios eram raros em sua vida, e vindos dele, pareciam ter um peso ainda maior. Eu apenas fiz o que era necessário, Duque. Aprendi a ser prática quando não havia mais ninguém para ser. Ela se referia a seu casamento, a sua própria solidão, mas as palavras saíram de forma mais sutil, compreensível apenas para quem tivesse olhos para ver. Alistair a olhou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não era o olhar de desejo proibido de antes, mas um olhar de escrutínio, de um homem que estava vendo algo novo. Você carrega um fardo, eu sei, ele disse, as palavras ditas com uma compreensão que a surpreendeu. Seu passado, eu vejo, mas também vejo uma força que poucos possuem. Eleanor sentiu o coração acelerar. Ele a via. Não apenas a viúva silenciosa, a sombra, mas a mulher por trás da fachada, com sua própria dor e sua própria resiliência. Era como se ele tivesse arrancado uma camada de sua armadura. Sua mãe, ela é a força deste castelo, não é? Eleanor perguntou, mudando de assunto, mas ainda focada na humanidade dele. Suas preocupações são grandes. Alistair suspirou, um som pesado. Este castelo, estas terras, são um legado, uma responsabilidade que pesa. Há momentos em que o controle é tudo o que tenho. Ele olhou para o fogo e Eleanor viu a dor em seus olhos, uma dor que ela reconheceu como a dele. Não era a arrogância, mas um medo profundo de falhar, de ferir, de repetir os erros do passado que Agnes havia contado. Ele não era apenas o Duque Frio, mas um homem atormentado por fantasmas. Um homem que tentava se proteger, e proteger a todos, com sua rigidez. Eleanor viu a inteligência por trás de sua fachada, a força de caráter que o fazia carregar esse peso sozinho. Ele não se mostrava fraco, mas naquela manhã, naquele quarto, ele havia permitido que uma fresta de sua alma fosse vista. E Eleanor, com sua própria experiência de dor, sentiu uma empatia profunda, uma conexão que ia além do beijo proibido.
Alistair voltou seu olhar para ela e, desta vez, havia uma espécie de respeito misturado à intensidade habitual. Ele a via não como uma dama delicada a ser protegida ou temida, mas como uma igual, uma alma forte que compreendia a essência da responsabilidade e da dor. Ele havia se convencido de que era perigoso demais para mulheres assim, mas a resiliência e a calma de Eleanor, sua inteligência emocional, desafiavam tudo o que ele acreditava. Ele se levantou, aproximando-se da janela, observando o castelo que começava a despertar sob a neblina. "Você é mais do que parece, Lady Eleanor", ele disse, a voz ainda baixa, mas com um novo tom, quase de admiração. "Muito mais." Eleanor sentiu um tremor percorrer seu corpo. Ele a havia visto, o homem por trás do duque e a mulher por trás da viúva. Eles haviam se encontrado em um terreno de vulnerabilidade, e ali, no meio do cansaço e do alívio, a fachada de ambos havia caído. Aquele reconhecimento mútuo era perigoso, sim, mas também era a coisa mais real que ela havia sentido em anos. Eles estavam começando a ver a humanidade um do outro. Isso prometia uma conexão que ela não sabia como resistir. A febre da duquesa-mãe havia cedido com a manhã, deixando-a em um sono tranquilo e reparador. Eleanor e Alistair, exaustos, ainda permaneciam no quarto, o silêncio preenchido apenas pelo crepitar da lareira e a respiração suave da senhora. O sol fraco tentava furar a neblina lá fora, lançando uma luz pálida pelas janelas. Alistair estava sentado na poltrona ao lado da cama, o corpo inclinado, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos unidas. O rosto dele, geralmente tão sério e inabalável, mostrava as marcas do cansaço e da preocupação. A barba rala marcava sua mandíbula, e os olhos, embora ainda intensos, pareciam mais profundos, quase vulneráveis. Eleanor, sentada um pouco afastada, observava-o em silêncio. A figura imponente do duque havia desaparecido, substituída por um homem que havia passado a noite em vigília, assombrado pelo medo de perder sua mãe. Ele ergueu a cabeça e seus olhos encontraram os de Eleanor. Não havia mais a barreira da raiva ou da desconfiança entre eles, apenas uma compreensão silenciosa, nascida daquela noite compartilhada de angústia. "Ela é a única família que me resta", ele disse a voz baixa e rouca, um sussurro que parecia carregar o peso de anos de solidão. "Depois que meu pai se foi, ela é tudo." Eleanor sentiu uma pontada de pena, um sentimento novo e estranho em relação a ele. Ela sabia o que era perder a família, o que era carregar o peso da solidão. "Ela é uma mulher forte, Duque", ela respondeu, sua voz suave, mas firme. "Ela vai se recuperar." Alistair assentiu lentamente, seus olhos ainda fixos nela. Sua calma, sua habilidade. "Você foi essencial esta noite, Lady Eleanor." As palavras dele não eram apenas gratidão, mas um reconhecimento genuíno, algo que a fez sentir um calor inesperado no peito. Muitas damas teriam se desesperado, mas você foi como uma rocha. Eleanor sentiu o rosto corar levemente. Elogios eram raros em sua vida, e vindos dele pareciam ter um peso ainda maior. "Eu apenas fiz o que era necessário, Duque. Aprendi a ser prática quando não havia mais ninguém para ser." Ela se referia a seu casamento, à sua própria solidão, mas as palavras saíram de forma mais sutil, compreensível apenas para quem tivesse olhos para ver. Alistair a olhou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não era o olhar de desejo proibido de antes, mas um olhar de escrutínio, de um homem que estava vendo algo novo. "Você carrega um fardo? Eu sei", ele disse. As palavras ditas com uma compreensão que a surpreendeu. "Seu passado, eu vejo, mas também vejo uma força que poucos possuem." Eleanor sentiu o coração acelerar. Ele a via.
Não apenas a viúva silenciosa, a sombra, mas a mulher por trás da fachada, com sua própria dor e sua própria resiliência. Era como se ele tivesse arrancado uma camada de sua armadura. Sua mãe, ela é a força deste castelo, não é? Eleanor perguntou, mudando de assunto, mas ainda focada na humanidade dele. Suas preocupações são grandes. Alistair suspirou, um som pesado. Este castelo, estas terras, são um legado, uma responsabilidade que pesa. Há momentos em que o controle é tudo o que tenho. Ele olhou para o fogo e Eleanor viu a dor em seus olhos, uma dor que ela reconheceu como a dele. Não era arrogância, mas um medo profundo de falhar, de ferir, de repetir os erros do passado que Agnes havia contado. Ele não era apenas o duque frio, mas um homem atormentado por fantasmas, um homem que tentava se proteger e proteger a todos com sua rigidez. Eleanor viu a inteligência por trás de sua fachada, a força de caráter que o fazia carregar esse peso sozinho. Ele não se mostrava fraco, mas naquela manhã, naquele quarto, ele havia permitido que uma fresta de sua alma fosse vista. E Eleanor, com sua própria experiência de dor, sentiu uma empatia profunda, uma conexão que ia além do beijo proibido. Alistair voltou seu olhar para ela, e desta vez havia uma espécie de respeito misturado à intensidade habitual. Ele a via não como uma dama delicada a ser protegida ou temida, mas como uma igual, uma alma forte que compreendia a essência da responsabilidade e da dor. Ele havia se convencido de que era perigoso demais para mulheres assim, mas a resiliência e a calma de Eleanor, sua inteligência emocional, desafiavam tudo o que ele acreditava. Ele se levantou, aproximando-se da janela, observando o castelo que começava a despertar sob a neblina. "Você é mais do que parece, Lady Eleanor", ele disse, a voz ainda baixa, mas com um novo tom, quase de admiração. "Muito mais." Eleanor sentiu um tremor percorrer seu corpo. Ele a havia visto. O homem por trás do duque e a mulher por trás da viúva. Eles haviam se encontrado em um terreno de vulnerabilidade, e ali, no meio do cansaço e do alívio, a fachada de ambos havia caído. Aquele reconhecimento mútuo era perigoso, sim, mas também era a coisa mais real que ela havia sentido em anos. Eles estavam começando a ver a humanidade um do outro, e isso prometia uma conexão que ela não sabia como resistir. O castelo de Dunrath borbulhava de uma alegria diferente. Os criados corriam de um lado para o outro, decorando os grandes salões com ramos de azevinho e pinho, enquanto o cheiro de doces e carnes assadas saía da cozinha. Era o Caelid de inverno, a grande festa que reunia as famílias da região para celebrar e afastar o frio. Velas e lanternas coloridas espalhavam uma luz quente, e o som de gaitas de fole e violinos ensaiando suas melodias já começava a ecoar pelas paredes de pedra. Eleanor observava a movimentação com um misto de fascínio e apreensão. A atmosfera era de festa, sim, mas dentro dela tudo estava em uma encruzilhada. Os sentimentos que Alistair havia despertado, o desejo proibido que ela tentava lutar contra, tudo parecia estar no seu ponto mais alto. A verdade sobre o porquê de sua vinda para Dunrath, a mentira que ele havia contado, pairava entre eles como uma nuvem que ninguém ousava nomear. Ela tentou se distrair, ajudando nos preparativos, mas cada risada, cada melodia animada parecia apenas intensificar a tensão em seu peito. Ela sabia que Alistair estava por perto, mesmo que não o visse. Sentia sua presença, um calor que a chamava e a assustava ao mesmo tempo. Ele também estava mais tenso, ela notara. Seus olhos escuros a seguiam às vezes, um olhar que carregava um peso, uma pergunta sem resposta. Eleanor vestiu um de seus poucos vestidos elegantes, um tecido de cor escura que ela esperava que a fizesse parecer tão discreta quanto se sentia.
mas quando se olhou no espelho, viu algo diferente em seus olhos. Uma faísca, um brilho que não estava ali antes de Alistair. Ela sentia-se mais viva, mais mulher, e isso era tão excitante quanto aterrorizante. Ao descer para o salão principal, a música já estava alta e as pessoas riam e conversavam. Ela procurou a duquesa-mãe, que já estava em seu lugar de honra. Enquanto caminhava, Eleanor sentiu o olhar de Alistair sobre ela. Ele estava perto da lareira, conversando com alguns senhores, mas seus olhos encontraram os dela por um instante. Aquele olhar intenso durou 1 segundo a mais do que o necessário, e Eleanor sentiu a respiração falhar. Uma corrente elétrica percorreu seu corpo, e ela soube que ele também sentia. Seus sentimentos estavam em um pico, prontos para explodir. A festa continuou, animada e barulhenta. Eleanor tentou relaxar, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer não a deixava. Ela dançou uma ou outra dança simples, sempre com um olho em Alistair, que a observava de longe, seu rosto sério, mas com uma intensidade que a fazia tremer. Foi então que um silêncio estranho começou a se espalhar pelo salão, como uma onda que apaga a alegria. As risadas diminuíram, a música parou. Todos os olhares se voltaram para a porta principal do castelo, que se abria com um rangido lento. Um homem entrou. Eleanor sentiu o sangue gelar em suas veias. Seu corpo ficou rígido e o ar pareceu rarear. Era Lord Frederick Harlow, seu cunhado. Ele estava ali, de pé na entrada, com um sorriso presunçoso no rosto. Seus olhos, que Eleanor conhecia tão bem, varreram o salão até encontrá-la. Havia um brilho de triunfo e malícia em seu olhar, um brilho que prometia dor e vergonha. Ele parecia ter vindo de longe, com a roupa de viagem ainda no corpo, mas com uma aura de quem havia chegado para cumprir uma missão. Alistair, que estava a poucos metros de Eleanor, endureceu. Seus olhos se estreitaram e o aperto em sua mandíbula ficou visível. Ele também reconheceu o perigo. Frederick não perdeu tempo. Com um passo arrogante, ele começou a caminhar pelo salão, ignorando os olhares curiosos e confusos dos convidados. Seus olhos estavam fixos em Eleanor, e ele parecia um caçador que finalmente havia encontrado sua presa. Ele estava ali para desonrá-la, para arrancar dela qualquer chance de liberdade, qualquer faísca de felicidade. Eleanor sentiu-se exposta, vulnerável. O medo que ela tentava esconder agora a abraçava com força. O Cheylid, antes tão festivo, agora parecia um palco para sua própria ruína. Frederick havia chegado, e com ele a sombra de seu passado, pronta para destruir o futuro incerto que Alistair havia, sem querer, começado a construir para ela. O jogo havia começado, e Eleanor sentiu que estava sozinha diante de seu antagonista, com o coração batendo descompassadamente, presa entre o desejo e a desgraça. Lord Frederick Harlow estava no centro do salão, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele segurava uma pilha de cartas e o olhar dele, fixo em Eleanor, era um desafio silencioso. A música havia morrido, as risadas haviam cessado. O castelo inteiro estava em um silêncio pesado, tenso, como a neblina que esperava para cobrir os picos. Que recepção calorosa, Duque McCray! Frederick começou, a voz alta e clara, feita para ser ouvida por todos. Perdoe minha chegada inesperada, mas eu tinha assuntos urgentes a tratar com Lady Eleanor. Assuntos que, acredito, interessam a todos os presentes. Eleanor sentiu o coração bater com força contra as costelas. O ar gelou em seus pulmões. Ela viu Alistair dar um passo à frente, sua postura endurecida, os olhos escuros fixos em Frederick. A mão dele, Eleanor notou, estava apertada em um punho ao lado do corpo. Lord Harlow, Alistair disse a voz baixa, mas com uma autoridade que fez Frederick hesitar por um instante. Este é um Cheylid. Assuntos de família podem esperar.
Ah, mas este é exatamente o tipo de assunto perfeito para um Cheylid, Duque. Frederick respondeu, com um sorriso ainda mais largo, mas sem humor. Ele ergueu as cartas. Pois envolve honra e desonra. Ele fez uma pausa dramática, deixando que as palavras pairassem no ar. Lady Eleanor, minha cunhada, foi enviada às Highlands por sua família, não foi? Para desaparecer, para se recuperar. Ele olhou em volta, atraindo a atenção de todos. Mas parece que o Duque McCray tinha outros planos para nossa querida viúva. Eleanor sentiu o sangue gelar. A mentira, a verdade, tudo estava prestes a explodir. Ela viu os murmúrios começarem entre os convidados, os olhos curiosos se voltando para ela. Tenho aqui em minhas mãos, Frederick continuou balançando as cartas, provas irrefutáveis de que a vinda de Lady Eleanor a Dunrath não foi um pedido de sua família. Não, foi um pedido direto do próprio Duque. Ele a observou em Londres. Ele a desejou. As palavras dele eram como punhaladas. Ele a trouxe para cá, para seu castelo, para ser sua amante. Um suspiro coletivo varreu o salão. As palavras amante do Duque ecoaram nas paredes, sujas e vergonhosas. Eleanor sentiu o rosto queimar, não de vergonha pelo que sentia, mas pela crueldade da acusação pública. Seus joelhos fraquejaram. Tudo o que ela havia temido, tudo o que havia aprendido sobre o desejo feminino ser vergonhoso, sobre ser destruída por ele, estava se tornando realidade. Ela era uma viúva, e agora uma mulher desonrada. Frederick deu mais um passo à frente, triunfante. Então, Lady Eleanor, ele disse, a voz cheia de escárnio, negue o beijo que ele lhe roubou. Negue o desejo que o trouxe para cá. Negue que você é a amante deste duque, ou admita sua desgraça diante de todos. Ele jogou as cartas aos pés dela, como se fossem lixo. A escolha é sua, negar o duque ou cair com ele. O silêncio era esmagador. Eleanor sentiu todos os olhos sobre ela, cada sussurro uma lâmina afiada. Ela olhou para as cartas no chão, depois para Frederick, que parecia um demônio sorridente. E então, seus olhos se ergueram para Alistair. Ele estava perto, seu rosto uma máscara de fúria contida. Ele havia se aproximado, e a proximidade dele, mesmo sob aquela acusação terrível, era um ímã. Seus olhos estavam fixos nela, e Eleanor viu a dor, o medo e, sim, o desejo inegável neles. Ele estava pronto para defendê-la, ela sabia, mas ele estava esperando por ela. Foi um instante que durou uma eternidade. A mente de Eleanor via seu passado. O casamento frio, a invisibilidade, a crença de que ela não podia desejar. Ela podia negar, podia dizer que era uma mentira, que Frederick estava errado, que o beijo nunca aconteceu. Podia voltar para a segurança de ser uma sombra, de não sentir nada. Mas então ela pensou no toque dele na escadaria, no calor de seu corpo no pavilhão, na humanidade que ele havia mostrado ao lado de sua mãe. Pensou na faísca que ele havia acendido, na vida que ele havia trazido de volta a seu coração. Aquele desejo que ela havia temido, agora parecia a coisa mais real que ela havia sentido. E a coragem de desejar de novo, de ser vista, de ser ela mesma, era mais forte do que o medo da ruína. Eleanor ergueu a cabeça. Seus olhos, antes cheios de pânico, agora brilhavam com uma determinação fria. Ela não olhou para Frederick, mas diretamente para Alistair. Seus olhos se encontraram, e naquele instante, ela não era a viúva invisível, nem a mulher humilhada. Ela era Lady Eleanor Woodbridge e estava viva. Não há nada para negar, Eleanor disse, sua voz clara e firme, surpreendendo a si mesma e a todos no salão. Ela se abaixou, pegou as cartas do chão e, com um gesto lento e deliberado, as rasgou ao meio. O som do papel se rompendo ecoou no silêncio. O Duque McCray me trouxe a Dunrath, sim. E ele me beijou, sim.
Um novo suspiro chocado varreu o salão. Frederick empalideceu, o sorriso sumindo de seu rosto. Eleanor deu um passo em direção a Alistair, diminuindo a distância entre eles, a tensão palpável, elétrica. Seus olhos, agora cheios de desafio e uma coragem recém-descoberta, encontraram os dele. Ele me trouxe para um lugar onde eu poderia respirar, onde eu poderia me ver novamente. E ele acendeu em mim um desejo que eu pensava estar morto. Ela ignorou Frederick, ignorou os olhares dos convidados, focando apenas no homem à sua frente. Eu não sou a amante do Duque, mas eu sou uma mulher que o deseja, e eu ouso desejar de novo. Ela ergueu a mão, não para tocá-lo, mas para apontar para ele, os olhos desafiadores. Agora, Duque Alistair McCray, você despertou esta viúva, você acendeu este fogo. Mostre a todos os presentes que você é tão corajoso quanto a mulher que você despertou. Seja tão homem para assumir o que sente, quanto eu sou mulher para assumir o meu desejo. Diga a eles quem eu sou para você. Alistair estava imóvel, sua expressão ilegível. Mas Eleanor viu o fogo reacender em seus olhos escuros, uma intensidade que era mais do que desejo, era reconhecimento. Ele olhou para Frederick, depois para os convidados, e então seus olhos voltaram para Eleanor, fixando-se nela com uma devoção que fez o ar vibrar. E então Alistair cedeu. Seu controle rígido finalmente se quebrou, não por fraqueza, mas por uma escolha consciente, inspirada pela coragem de Eleanor. Ele deu um passo, diminuindo a distância final entre eles, e estendeu a mão, não para tocá-la, mas para segurar o rosto dela com uma ternura inesperada. Ela é minha, Alistair declarou, sua voz profunda e ressonante ecoando pelo salão. Cada palavra era uma promessa, um desafio. Minha Lady Eleanor, e eu a quero como minha duquesa. E que venha o escândalo, que venham os rumores. Eu a escolho, diante de todos. As palavras de Alistair ecoaram pelo salão, profundas e ressonantes, quebrando o silêncio tenso como um trovão. Ela é minha Lady Eleanor, e eu a quero como minha duquesa. E que venha o escândalo, que venham os rumores, eu a escolho, diante de todos. Eleanor sentiu o mundo girar, não de fraqueza, mas de um choque avassalador. O ar em seus pulmões pareceu se expandir e uma onda de calor se espalhou por seu peito. Ele a escolheu, diante de todos. O homem que temia ferir, o duque de coração de pedra, havia se quebrado por ela, por eles. A mão dele em seu rosto era um calor firme, um porto seguro no meio da tempestade de olhares curiosos e chocados. Lord Frederick Harlow, por outro lado, empalideceu. O sorriso presunçoso sumiu de seu rosto, substituído por uma expressão de fúria e humilhação. Seus olhos, antes cheios de triunfo, agora ardiam com um ódio impotente. Os murmúrios no salão recomeçaram, mas desta vez não eram de escândalo para Eleanor, mas de surpresa e para alguns de admiração. A duquesa-mãe, que observava tudo de seu lugar, ergueu-se com uma força surpreendente, os olhos fixos no filho e em Eleanor. Um sorriso suave, quase imperceptível, tocou seus lábios. Ao seu lado, alguns senhores e senhoras de respeito, amigos antigos de Alistair e da família, começaram a se mover, suas expressões de apoio. Alistair não tirou os olhos de Eleanor, mas sua voz, agora mais fria e calculista, se dirigiu a Frederick. Você ouviu, Lord Harlow? Lady Eleanor é minha prometida duquesa, e suas acusações são infundadas e maldosas. Seus documentos, como ela bem mostrou, não provam nada além de seu próprio caráter vil e sua tentativa desesperada de desonrar uma senhora. Frederick tentou protestar, sua voz rouca de raiva. Isto é um escândalo, uma farsa. Ela é uma viúva sem dote, uma mulher. Mas Alistair não o deixou terminar. Ela é uma mulher de honra e coragem, algo que você claramente não entende.
E em meu castelo, Lord Harlow, não tolerarei que um convidado ofenda minha futura duquesa. Sugiro que se retire. Agora. Ou enfrentará as consequências de sua insolência. A voz de Alistair era um comando, e a força em seus olhos não deixava dúvidas. Os senhores que haviam se movido antes agora estavam mais próximos, suas posturas sugerindo que apoiavam o duque. Frederick olhou em volta, percebendo que não tinha mais aliados, que sua jogada havia falhado miseravelmente. Ele estava sozinho, desmascarado e humilhado diante de todos. Com um olhar final de ódio para Eleanor, ele se virou abruptamente e saiu do salão, batendo a porta com força. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente, cheio de admiração e respeito. Alistair ainda segurava o rosto de Eleanor, seus olhos fixos nos dela. Ela sentiu as lágrimas brotarem, não de tristeza, mas de um alívio e uma alegria avassaladores. Ele a havia defendido, ele a havia escolhido. Eleanor, Alistair sussurrou. A voz dele um tremor suave, quase imperceptível. Eu menti para você. Sobre sua família. Eu a observei em Londres, sim, e me senti perigosamente atraído por sua quietude, por sua força silenciosa. Eu pedi para que a trouxessem para cá. Não para prendê-la, mas porque eu não conseguia tirá-la da cabeça. Ele apertou o polegar contra a bochecha dela, um toque suave. Eu temia ferir você como feri Lady Moira. Eu temia minha própria intensidade. Meu controle rígido era a única coisa que me impedia de repetir o passado. Mas vê-la ali, tão corajosa, tão viva. Eu não pude mais. Eu não quero mais me controlar. Eleanor sentiu o coração apertar. Ela viu a dor em seus olhos, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Ele estava se abrindo, se entregando. Ela, que havia temido o desejo feminino, que acreditava ter nascido para ser invisível, agora estava sendo vista e desejada pelo homem mais assustador e fascinante que conhecia. Eu entendo o seu medo, Eleanor confessou, sua voz embargada, mas firme. Eu também tive o meu. Meu passado me ensinou que o desejo é vergonhoso, que o prazer me destruiria. Eu me escondi, me fiz invisível para não sentir dor. Mas você me beijou na neve, me tocou na escadaria, me fez sentir viva novamente. E por mais que eu tenha temido, eu não quero voltar a ser uma sombra. Ela cobriu a mão dele que estava em seu rosto com a sua, um toque que selava a conexão entre eles. Eu também menti para mim mesma, Alistair. Fingi que não sentia nada, mas eu o desejo. Eu o desejo com uma força que me assusta, mas que também me dá coragem. Ela olhou fundo em seus olhos, uma rendição total. Eu o amo, Duque Alistair McRae. Eu o amo. Alistair soltou uma respiração que parecia ter prendido por anos. O fogo em seus olhos se acendeu, uma chama selvagem, mas agora tingida de uma ternura profunda. Ele se inclinou e Eleanor soube o que viria. Seus lábios se encontraram novamente, mas desta vez não foi um beijo roubado ou proibido. Foi uma promessa, uma confissão de amor, de vulnerabilidade e de aceitação mútua. Um beijo que selou um novo começo, ali, diante de todos, no coração do castelo de Dunrat. As palavras de Alistair ainda ecoavam no salão, selando um destino que Eleanor, em seus sonhos mais secretos, jamais ousara imaginar. A mão dele em seu rosto quente e firme era o único porto seguro em meio ao turbilhão de emoções. Os olhos escuros de Alistair, antes tão cheios de controle e medo, agora brilhavam com uma promessa que a fazia tremer. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do grande salão, diante de todos os convidados ainda chocados. Foi um gesto simples, mas que carregava o peso de seu coração, a rendição de um duque orgulhoso. Eleanor, ele disse, a voz rouca, mas cheia de uma emoção profunda que ela nunca havia ouvido. Eu a escolhi, diante de todos. Eu a escolho não apenas por sua coragem,
mas pela mulher que você é, por sua força silenciosa, por sua bondade, por ter me feito ver que meu coração não é de pedra. Eu a desejo, eu a amo. Case-se comigo, Lady Eleanor. Seja minha duquesa, seja a luz deste castelo e a senhora de meu coração. Eleanor sentiu as lágrimas brotarem, quentes e abundantes. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma alegria pura, avassaladora. Seu coração, antes tão acostumado à escuridão e à invisibilidade, agora batia com uma força que ela não sabia que era possível. Ela olhou para Alistair, ajoelhado, o homem que havia desfeito suas armaduras, que havia despertado seu desejo mais profundo. Ela não hesitou. Não havia mais medo do desejo, da humilhação, da ruína. Havia apenas a verdade. Sim, ela respondeu, sua voz embargada, mas firme. Sim, Alistair, eu me casarei com você. Alistair se levantou e a puxou para um abraço forte, um abraço que selava não apenas uma promessa de casamento, mas a promessa de uma vida inteira. O calor do corpo dele contra o dela era um bálsamo, um lugar onde ela finalmente se sentia em casa. Ela o beijou, e o beijo deles, antes proibido, agora era a mais pura confissão de amor, uma declaração que ecoava em cada canto do castelo. Os aplausos e os gritos de alegria dos convidados começaram a encher o salão, uma celebração de um amor que havia nascido contra todas as probabilidades. Nos meses seguintes, o castelo de Dunrath se encheu de um burburinho feliz. Os preparativos para o casamento de Eleanor e Alistair eram feitos com um cuidado e carinho que ela nunca imaginou. Ela não era mais a viúva invisível, mas a futura duquesa, e todos a olhavam com respeito e carinho. Alistair, agora mais aberto e sorridente, mostrava uma ternura com ela que derretia seu coração a cada dia. Eles planejavam um futuro juntos, um futuro onde o amor e a confiança seriam as bases de seu lar, e onde uma família, tão desejada por ambos, logo preencheria os salões de Dunrath com risadas e alegria. Anos se passaram, e o castelo de Dunrath, antes tão sombrio e cheio de segredos, agora era um lugar vibrante, cheio de vida. A neblina ainda abraçava os penhascos, mas dentro das paredes de pedra, o calor do lar era inegável. Eleanor, agora Duquesa McCray, caminhava pelos jardins floridos, com o braço dado ao de Alistair. O sol brilhava no céu, e o riso de seus filhos pequenos ecoava pelos arbustos, correndo e brincando. Eleanor tinha 2 meninos e uma menina, e seus corações se enchiam de um amor que ela nunca pensou que sentiria. Alistair, seu rosto ainda sério, mas com os olhos cheios de uma ternura que só ela conhecia, apertou a mão dela. "Você se lembra de como tudo começou, minha Eleanor?" Ele perguntou a voz baixa. "Aquele beijo na neve, quando eu achei que estava te protegendo, mas na verdade estava te prendendo, e me prendendo também." Eleanor sorriu, um sorriso cheio de sabedoria e felicidade. "Eu me lembro, meu amor. Eu me lembro de ter medo, de desejar, de sentir, de achar que o prazer me destruiria. Mas você me mostrou que a coragem de desejar de novo pode ser a coisa mais linda do mundo." Eles pararam para observar os filhos, que corriam em direção a eles, os braços abertos. Alistair se abaixou para abraçar o filho mais velho, e Eleanor pegou a pequena no colo, seu coração transbordando. Aquele beijo proibido sob a neve das Highlands havia transformado uma viúva discreta na maior tentação de um duque, e no fim, na duquesa que havia despertado não apenas um homem, mas um castelo inteiro. Eleanor havia encontrado sua segunda chance, e com ela, a coragem de desejar, de amar, e de construir um legado de felicidade, onde o desejo feminino não era vergonhoso, mas sim a base de um amor que floresceu contra todas as adversidades, mais forte e mais belo que qualquer segredo. O amor deles era a maior força, e Dunrath era a prova viva de que a vida, afinal, sempre guarda uma segunda chance para corações valentes. Se esta história tocou seu coração, como espero,
Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.